Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco SBT mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, tem sempre uma loja pertinho de você, onde você encontra qualidade, pontualidade, preço baixo e um ótimo atendimento. E se você quiser comprar ainda mais barato mesmo, você que gosta de comprar em grande quantidade, você que quer revender gêneros alimentícios, material de limpeza em geral, enfim, cosméticos, perfumes, vá então ao Araújo Mix, que o próprio nome diz, é uma mistura de atacado e varejo e atacado na Nova Avenida Ceará, tá bom? Temos também o apoio da Dalca Autopeças, nas Nações Unidas no Bosque, e também da Dalca Auto Center, na Boulevard Augusto Monteiro, 2º Distrito, no bairro 15. Aproveite a promoção. Na hora de você renovar o motor do seu carro, fazer um novo motor, você vai ganhar de graça a retífica. Vai economizar aí de cara 700 a 800 reais, talvez até mais, dependendo do motor do carro, ok? Só quem tem 25 anos de bons serviços prestados ao ACA pode fazer isso para você, tá bom? Além do Nando Cabeleireiros, nosso parceiro aqui também no Boa Noite Rio Branco. Tenho o prazer de conversar agora com o coordenador estadual do MORRAN, o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, o meu amigo Elson Dias. Seja bem-vindo, Elson. Obrigado, ministro. Aliás, bom dia, né? Aliás, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa. O Elson, quem tem acesso à história do MORRAN, já vai estar completando agora, em setembro, né? Completará 33 anos, né? 33. No Brasil são 34, 33 anos no Acre. Começou em São Paulo, mas tem o DNA acreano, porque ele foi pensado, ele teve como mentor intelectual o Augusto Bacurau, acreano, que infelizmente não está mais conosco, mas deixou o seu nome materializado, né? Imortalizado aqui na nossa história. Verdade. Temos aqui, junto com o Elson, a dona Marilza Macedo. Seja bem-vinda, boa noite. E também a dona Terezinha Prudêncio. Seja bem-vinda também. Obrigada. O momento exige prudência, né, dona Terezinha? O Elson, em linhas gerais, conta pra gente o drama de cada uma delas, depois a gente vai conversar também e elas vão naturalmente expor o drama que viveram e ainda continuam a viver, né? Tá certo, me diz, né? Boa noite para você, boa noite aqui pessoal da TV, nossos amigos que estão em casa, né? Então, o MORRAN, ele está fazendo esse trabalho na questão dos filhos que foram separados dos pais, as pessoas que foram aí tratadas às margens das sociedades naquelas décadas passadas, né? E aqui do meu lado eu estou com a Terezinha Prudêncio, que é viúva de Bacurau, uma pessoa que também passou por esse problema de isolamento compulsório, né? Naquela época a política de isolamento compulsório que determinava esses isolamentos, essa separação dessas pessoas. E Terezinha teve aí também os filhos que foram separados dela, né, naquela década passada, porque não podiam conviver com os pais, era regra, né, tinha a lei, que era a Lei 610 de 1949, que determinava essa separação. E a Marilza também é uma filha, né, foi separada do pai, né, depois de anos que veio reencontrar o seu pai, né, e ela está nessa luta com a gente. Ela é uma das que está sempre junto com a gente nessa defesa, né, de cobrar do governo federal o reconhecimento pela indenização, né? Sabemos que não vai apagar as lembranças dos passados, mas a gente busca aí esse reconhecimento dessa indenização pelo governo federal. Muito bem. Dona Terezinha, quem acompanhou, mesmo de longe, o drama de vocês, sabe que vocês tiveram 3 momentos distintos na vida. Antes do tratamento, durante o tratamento, que aí houve a separação de uma forma até certo ponto selvagem, e aí depois, né, um reconhecimento com ajuda financeira, né, chega a ser uma pensão, né, eles chamam um auxílio, né? É uma pensão? Aqui eles já recebem? Sim. É uma pensão, uma pensão indenizatória. Pensão indenizatória. Muito bem. Fale um pouco desse drama aí, dona Terezinha.
Boa noite, Muniz. Boa noite a todos que estão nos assistindo, a nossa família, nossos amigos, né? E ao Elcio, que é um parceiro, um coordenador que sempre está ali ao nosso lado, trabalhando junto com a gente, né? Então, eu fui uma pessoa, como o Elcio falou, eu fui uma pessoa isolada, né? Sofri muito a separação dos filhos. A minha filha tinha 2 anos quando separou de mim, então eu fiquei chorando e a minha filha chorando sem entender nada, né? Eu passei praticamente 20 anos de colônia. Saí uma data e depois tive que retornar de novo para a colônia Souza Araújo para que eu pudesse dar o suporte da alimentação aos meus filhos. Meu marido me separou de mim, foi embora e eu fiquei lutando, né? Junto com meu pai, a minha mãe veio a falecer, meu pai também, e o drama foi muito triste, né? Uma separação. A senhora, o que passava pela sua cabeça logo no momento da separação, nos primeiros dias, nas primeiras semanas? E está longe mesmo, né? Naquela época, a Souza Araújo ficava bem longe, né? Hoje, com o crescimento da cidade, virou uma vila, um bairro, né? Praticamente, né? O que passava pela minha cabeça é que eu nunca mais eu ia ter uma vida, nunca mais eu saía dali, porque... Voltar a conviver com a família. Voltar a conviver com a minha família, passava isso pela minha cabeça. Mas e dentro daquela desconfiança que eu tinha, dentro daquele medo, tinha fé em Deus, né? Porque o isolamento era tão triste, tão drástico, tão malvado, que a gente se sentia ninguém. A gente ali, eu não era ninguém mais. Excluído da sociedade. Excluída da mundo, sociedade, né? Excluída da sociedade, né? Alguns parentes iam visitar, outros não iam visitar, e então a gente se sentia acuada, né? Lá naquela colônia. Essa era como se fosse uma prisão, né? Uma prisão, né? Mas era uma prisão A pessoa mesmo. não podia sair dali. Não. Nem os pais, não. né? Nem os filhos que estavam fora, parente, podia chegar próximo, né? Não. Via mais de longe, né? Uns ficavam do lado da cerca, Nossa. né? E, assim, com alguns metros de distância, né? E o que estava fora ficava um pouco longe, né? Não tinha esse acesso. E naquela época, né, conversando até inclusive com um médico lá de Cruzeiro do Sul, um senhor já tem mais de 80 anos, o doutor Braga, que foi médico lá em Cruzeiro do Sul, ele falou assim, nós caçava mesmo essas pessoas. Se viesse uma denúncia que tinha alguma pessoa com hanseníase em algum lugar, nós ia buscar. Nós caçavam mesmo, ia e trancavam eles sim, porque era a regra, tinha que ser isolados. Se a dona Terezinha foi separada dos filhos, né, e ao mesmo tempo da mãe, a dona Marilza foi separada também da família. Ela veio conhecer o pai depois, né, algum tempo. Conte aí pra gente como é que foi esse drama. Boa noite, Muniz, e tendo essa oportunidade da gente relatar da minha pessoa, como a primeira vez eu estar aqui acompanhada da Irmã Elcio, Dona Terezinha, com vocês para relatar essa história, é algo verídico, né, que tem acontecido e é um meio da gente abrir o nosso coração e desabafar história que vive acumulada há tanto tempo, porque é algo que nos chama a atenção. O meu pai, quando ele foi morar com a minha mãe, era 2 adolescentes, e na colônia, quando ele foi morar no Seringal com a minha mãe, e com certo tempo apareceu essa enfermidade, a qual ele relata que ninguém sabia o que era, né? E depois, quando vieram saber, foi um homem que ia passando, disse que esse homem, sempre ele entrava com os trabalhadores para comprar borracha, e quando viu meu pai naquela situação, cheio de mancha, a mancha era dormente, e ele disse que o homem falou dessa doença. Então foi começando aquele comentário. E quando ele descobriu que tinha essa hanseníase, essa doença, e foi quando constatou, né, a realidade da doença, e foi quando veio a separação. Eu tinha 6 meses de nascida.
Eu e minha outra irmã mais velha, né, a maiorzinha, eu era menor, com 6 meses, e ali tiraram, né, o meu pai. A minha mãe disse que ela conta que na hora da separação, para não ver o meu pai saindo com aquele povo, ela encheu, assim, disse, com uma bacia de roupa e saiu, né, disse que comigo, assim, no braço, chorando, porque eles iam tirando o meu pai, né, dali. E continuou, né, porque tiraram o meu pai, né, e eu fiquei com minha outra irmã, minha mãe na colônia, no Seringal. E daí começou o sofrimento, porque o sofrimento eu fui crescendo, né? E não tinha mais apoio de pai, a minha mãe não procurou mais saber aonde é que ele estava. E eu fui crescendo assim, na medida que eu ia crescendo, eu tinha que trabalhar, eu era empregada doméstica desde pequenininha. E a coisa que mais me dói hoje é porque eu não tive a oportunidade de estudar, né, sobre essa separação. Eu não tive a oportunidade de estudar, que nem muitos filhos têm. Eu não tinha, porque eu tinha que vestir, eu tinha que calçar, eu tinha que comer. Então, eu me lembro que eu trabalhei em uma casa que eu via as crianças saindo para estudar, e eu arrumava aquelas crianças e eu dizia, por que eu não posso ir, né? E aquelas crianças estudar. Mas eu cresci, depois eu construí família. Mas eu tinha vontade de conhecer meu pai, descobrir quem ele era. E quando eu vi ele pela primeira vez, foi uma alegria maior do mundo. Porque aí, quando eu vi ele a primeira vez, eu não consegui falar com ele. Fiquei numa distância longe, mas eu já fiquei, depois dali eu tomei uma atitude de saber quem era ele, por que ele estava lá, que doença era essa, que tinha que fazer uma separação de uma família. Então, que essa doença quisesse contrair alguns filhos, no nascimento eu poderia ter essa doença. Eu não tive até hoje. Vivo com meu pai até hoje dentro de uma casa só, nós somos ali, mora todo mundo junto, eu e meus filhos, e nunca ninguém consta que ali eles, nem eu, nem meus filhos tem doença. Então, hoje eu vejo como uma porta aberta. Dona Marilza, assim como a senhora, a dona Terezinha e outras pessoas, dezenas e dezenas de pessoas que viveram esse drama, eu não vou nem perguntar se existe trauma, porque existe. A senhora sentiu um trauma. Eu vou perguntar o seguinte, a senhora já conseguiu superar isso? Está conseguindo superar tudo isso? Olha, se eu disser para você que eu já consegui superar isso, eu estou mentindo, porque uma parte não. Porque ficou para trás a minha infância, que eu não soube o que foi brincar. Eu não soube, toda a vida eu tive que ter uma responsabilidade. Embora que fosse criança, mas eu tinha uma responsabilidade. Você não teve vida de criança, né? Você não teve essa fase de criança? De criança, porque eu tinha que trabalhar. Era na casa dos outros, cuidar das coisas, das crianças dos outros, crianças cuidando de outras. Assumir responsabilidade muito cedo ainda. Mas eu perdi, o que me dói mais eu não ter estudado. E hoje, dentro dos meus 40, né? Estou com 43 anos, estou com 4 anos que eu comecei a estudar. Mas não é tarde para recomeçar. Aí comecei a estudar até na primeira série, e até hoje eu estou estudando. Às vezes me dizem... Não desista. Eu digo, jamais eu vou Nunca é tarde. desistir, né? O Elson, na semana passada, quando nós combinamos então essa entrevista, depois que eu saí dali, aí eu comecei a pensar, né, caiu a ficha. Porque não é fácil você ouvir e ver esse tipo de depoimento. Quem tem um mínimo de sensibilidade, que não tem sangue de barata, nem coração de plástico, não resiste, né? A gente perde até um pouco o norte na condução aqui do programa, mas são coisas que a gente precisa debater. A sociedade precisa saber detalhes. Eu lembro, eu era criança ainda, quando da implantação do Mohan aqui, eu lembro da luta do Bacurau, eu lembro da luta do então bispo da Diocese de Rio Branco, Dom Moacir, que foi um guerreiro também. E talvez se não fosse esses guerreiros, a gente não estava aqui a comemorar praticamente nada, né? Dizem que não há vitória sem luta. Eles lutaram, hoje a gente está colhendo esses frutos, né? Sem dúvida. Poderia estar melhor, mas acho que já dá para a gente olhar para trás e dizer assim, valeu a pena, né? Sem dúvida, né? E aí, através desse movimento, esses dias eu estava conversando até com a Terezinha, se o Bacurau não tivesse tido essa ideia, né, de fundar um movimento para reintegrar essas pessoas, porque quando o Mohan foi fundado,
foi realmente para retirar essas pessoas dos antigos leprosários que chamavam na época, não era nem hospitais, era leprosários. Né? Bacurau teve a ideia, eu vou tirar esse povo que está aí dentro para fora, né? Para reintegrar eles na sociedade. Né? Então hoje, eu conversando com ela, se não fosse esse movimento, como que estaria esse povo, né? Cada um do seu lado. Então nós acabamos aí conhecendo as histórias deles, levando para a sociedade e cobrando os direitos deles. Você tem ideia, essa separação, a Lei 610, inclusive tenho ela aqui em mão, depois eu vou deixar até com você acompanhar um pouco mais sobre como praticava, determinava aqui na lei, inclusive no artigo 15 diz: todos recém-nascidos, filho de doentes de lepra, que chamavam na época, né, será compulsoriamente, imediatamente afastado do convívio dos pais. Negócio tão esquisito, gente, se não fosse documentos históricos, os registros nos jornais da época. Eu lembro que o jornal Rio Branco participou ativamente disso. Sim. O Zé Leite era editor à época, depois o Eduardo, o Dadinho, né, o Eduardo Mansur, enfim, outros que trabalhavam diretamente na redação. Na edição, naquele tempo existia o redator e o repórter. Né? Enfim, se não fosse tudo isso, pouca gente ia acreditar. Sim. Tamanha selvageria. Elcio, eu quero agradecê-lo pela entrevista, agradecer também a dona Marilza, ela acabou nos emocionando, tanto ela quanto a dona Terezinha, agradecendo de coração a vocês. Tá? Pena, Continuem, né? firme e forte. Obrigada. Nunca é tarde para começar a estudar, viu? Eu gostaria ou recomeçar. que meu pai estivesse aqui, mas ele está ali no hospital internado. Mas não, a gente vai ter uma oportunidade para conversar também com ele pessoalmente aqui. Tá bom. Foi um prazer, tá? E Muniz, eu Prazer, dona Terezinha. Eu quero aqui Obrigada. também chamar os nossos amigos, filhos, né, que foram separados, que não foram registrados com os pais. É o mesmo caso da Marilza. A Marilza conseguiu se registrar com o pai há 5 anos atrás. Né? Então tem muitos filhos que estão com esse problema. Nós estamos agora com o sistema, né, com essa parceria com o INAGEMP, que é o Instituto do Rio Grande do Sul, realizando os testes do DNA, né, que é através da saliva. Né? Então quem tiver que não foi registrado com os pais, com o nome dos pais que foram separados, procure o movimento aqui, o Morran, que fica ali na Avenida Getúlio Vargas, ali no centro. Isso aqui é preciso, aqui Sim, não tem como, entendeu? Né? E aí a gente está fazendo o cadastro para realizar esse exame de DNA agora em agosto. E eu quero entregar para você, Muniz, que é um parceiro nosso aí Muito obrigado. na divulgação do nosso Paredes trabalho. Invisíveis. Paredes Invisíveis. Políticas públicas e rancenias na Amazônia brasileira. Conta o drama das pessoas que foram isolados, entendeu? Tem um vídeo, tá? Tem um CD, tá bom? E aqui eu quero aproveitar para agradecer também. E lembrando que a gente agora também firmou uma parceria com a Ação Eventos, que vai ser parceiros da gente na divulgação também. A gente vai entrevistar daqui a pouco o Rafael Bastos. Pois é, a gente quer agradecer aqui o Rafael, o Alex Danta, que nos recebeu ontem. Né, também aí serão parceiros do movimento, inclusive vai ter o show do Nando Rei agora dia 26, né, já quer reforçar os nossos amigos aí que estão em casa para ir lá prestigiar, né, e agradecer os nossos parceiros, Governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco, né, a Central de Articulações da Entidade de Saúde que está nos ajudando, uma parceira nossa que é a madrinha desse projeto dos FILA, a deputada estadual Maria Antônia, que sempre nos ajuda quando vem a equipe nacional para cá, sim, a do Juruá, né, esposa do Deda. Isso. E agradecer a todos os nossos amigos voluntários que nos ajudam diariamente nesse trabalho que não é fácil, viu? Ter um grupo de voluntários, temos 15 pessoas que são voluntários, mas não é fácil se manter esse grupo de voluntariado, né? Porque não renumera ninguém, né? Não tem questão financeira. E agradecer a TV Rio Branco, que sempre parceira, está divulgando nossos trabalhos, e aqui no Boa Noite Rio Branco também levando nosso trabalho. Qualquer coisa, fique à vontade, tá? Aqui na TV Rio Branco, no portal riobranco.net, que é o portal oficial da TV Rio Branco, e também no jornal Rio Branco, o melhor e mais antigo jornal do Acre. Depois do intervalo, um prazer, Elcio, tá? Sucesso para não dá para alcançar, mas sintam-se cumprimentadas também. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Rafael Bastos, da Produção Eventos. Até já.